Bem-vindo à Malteria do Vale. Situada em Taubaté, município da região do Vale do Paraíba, a pouco mais de 100 quilômetros da cidade de São Paulo, a Malteria do Vale, uma empresa com certificação ISO 9002, usufrui das vantagens resultantes de um excelente planejamento logístico. A planta está localizada numa região que abriga um dos maiores polos cervejeiros do Brasil, com escoamento terrestre da produção pela rodovia Presidente Dutra. Além de ligar as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, a Via Dutra conecta-se a outras estradas, permitindo a entrega de produtos em todo o Brasil e nos países do Mercosul. Com a privatização do sistema ferroviário, a produção também poderá ser despachada por trens. De Taubaté, tem-se acesso fácil ao Porto de São Sebastião, onde a Malteria do Vale possui uma unidade para recebimento e armazenagem de cevada. Assim, são facilitadas a importação de matéria-prima e a expedição marítima da produção. Vamos conhecer um pouco sobre o processo de malteação na Malteria do Vale. O processo tem início com o recebimento da matéria-prima, a cevada. Caminhões com peso total de até 60 toneladas e comprimento até 18 metros são erguidos por uma plataforma basculante para que a cevada seja despejada numa moega. Da moega, a cevada é automaticamente transportada por esteiras e elevadores até os silos de recebimento. Há 8 silos para armazenagem de cevada, com capacidade total para 35 mil toneladas de grãos. O silo de destino da cevada e os equipamentos que devem ser utilizados para que os grãos cheguem até ele são determinados por meio do sistema de automação. Há cerca de 1.500 possibilidades de rotas resultantes da combinação entre silos e equipamentos de transporte. Todos os equipamentos de transporte e beneficiamento que fazem parte da rota escolhida pelo operador têm os seus motores automaticamente ligados e desligados sob a supervisão do sistema. Após ter sido armazenada nos silos de recebimento, a cevada passa pelo estágio de limpeza e classificação. Podem ser limpas e classificadas 25 toneladas de grãos por hora. Para ser limpa, a cevada passa por um processo de peneiramento duplo realizado por uma máquina vibratória. A primeira tela de peneiramento retém as impurezas maiores que os grãos de cevada, como pedras. A segunda peneira retém os grãos de cevada, deixando passar as impurezas menores que eles, como areia e partes pequenas dos grãos. As impurezas leves, como palhas, cascas e pó, são separadas através de um fluxo de ar cruzado num canal. Na fase seguinte, os grãos de cevada quebrados são separados dos grãos inteiros. Utiliza-se esta máquina, que possui internamente um cilindro alveolado rotativo. Os alvéolos do cilindro possuem o mesmo tamanho dos grãos quebrados, que acabam alojando-se neles. Os grãos inteiros caem, ao passo em que os grãos quebrados, por estarem alojados nos alvéolos, seguem no cilindro até serem despejados num transportador de rosca interno que os conduz ao sistema de transporte de subprodutos. Livres das impurezas e separados dos grãos quebrados, os grãos de cevada são classificados de acordo com o seu tamanho. Utiliza-se esta máquina, que possui peneiras vibratórias internas e tem o princípio de funcionamento semelhante ao das máquinas de limpeza mostradas anteriormente. Os grãos de primeira e segunda qualidade são armazenados nos silos correspondentes, ao passo que os de terceira qualidade são encaminhados para o silo de expedição de subprodutos. Limpa e classificada, a matéria-prima segue para o primeiro estágio da sua transformação em malte, a maceração. Os grãos de cevada receberão água e oxigênio, que são os elementos necessários para que haja a germinação. A cevada é misturada com água num tanque de mistura e, através de uma bomba especialmente selecionada, a mistura é transferida para o tanque de maceração, localizado no topo da torre de germinação. A tubulação de ligação entre a bomba e o tanque de maceração também foi cuidadosamente projetada, construída totalmente em aço inoxidável
Possui poucas curvas e tem o acabamento interno das soldas esmerado, para evitar-se danos aos grãos. O próprio tanque de maceração também foi construído em aço inoxidável. A cevada permanece no tanque de maceração, recebendo água e oxigênio durante o período especificado pela receita. Além do período de permanência no tanque, a receita também especifica parâmetros como temperatura e umidade do ar, continuamente monitoradas e controladas pelo sistema. Após a conclusão do processo de maceração, a cevada pré-germinada é transferida para as caixas de germinação através de um tubo central. Há 2 caixas de germinação com cerca de 25 metros de diâmetro localizadas abaixo do tanque de maceração. Em cada caixa de germinação, há uma máquina para a carga da cevada recebida do tanque de maceração, descarga do malte verde para a estufa e revolvimento dos grãos. O revolvimento é necessário para evitar o entrelaçamento das radículas provenientes da germinação, o que comprometeria a movimentação da carga de toda a caixa, paralisando o ciclo produtivo. A periodicidade do revolvimento também é programada de acordo com a receita, e o revolvimento pode ser seco ou com umidificação. O ar utilizado para a germinação é soprado por este ventilador, que aspira o ar provido por trocadores de calor. A ventilação também possui controle automático de temperatura, e o sistema determina se deve ser utilizado o ar novo ou se deve ser feita a recirculação do ar interior. Caso utilize-se ar externo e ele esteja acima da temperatura especificada pela receita, deve ser feita a refrigeração por gás amônia, fornecido por estes compressores. Após a germinação, o malte verde segue para o processo de secagem na estufa. Para isso, o malte verde é descarregado através de uma porta de descarga e é transportado para o centro do teto da estufa por meio de transportadores de corrente e elevador de caçambas. 2 grandes ventiladores de alta potência aspiram o ar fornecido por aquecedores a gás especiais, expirando-o para o malte. A temperatura do ar é controlada pelo sistema de automação, de acordo com os parâmetros especificados pela receita. Estes aquecedores especiais não permitem que os gases provenientes da combustão misturem-se com os gases para secagem. Assim como na etapa de germinação, a estufa pode operar com ar novo ou com a recirculação do ar interior já aquecido, economizando-se energia. Para isso, há comportas e janelas acionadas automaticamente pelo sistema. Como também não há poluição atmosférica em Taubaté, o ar utilizado para a maceração, a germinação e na estufa está totalmente livre de contaminantes. O malte seco e resfriado segue para um silo de análise, de onde é feito o transporte para a torre de beneficiamento. As radículas são removidas por esta máquina no processo de degerminação. Podem ser degerminadas 25 toneladas de grãos por hora. Além das radículas, também são removidos outros resíduos indesejáveis que eventualmente tenham resistido aos processos anteriores de limpeza. As cascas, as radículas e os meio-grãos de cevada são comercializados como subprodutos da malteação, sendo excelentes para a utilização na fabricação de rações para animais e complementos alimentares. Após o processo de beneficiamento, o malte é transportado para um silo-pulmão, de onde segue para um dos 10 silos de malte, onde ficará armazenado até ser expedido aos clientes. A capacidade total de armazenamento de malte é de 10.000 toneladas. Antes de ser expedido, o malte passa por um processo final de limpeza, num fluxo de 100 toneladas hora. Para a expedição, o produto pode ser carregado diretamente sobre caminhões ou pode ser embalado em sacos. São recolhidas amostras de todos os lotes expedidos, para que se tenha certeza quanto à ótima qualidade dos produtos entregues aos clientes. A qualidade dos produtos entregues aos clientes
bem como da matéria-prima utilizada no processo, também é assegurada por um moderno laboratório, que realiza testes rigorosos em todas as etapas do processo de malteação. O laboratório possui equipamentos de última geração, contando inclusive com uma micromaltaria, que reproduz fielmente todas as etapas da malteação, o que facilita o teste e desenvolvimento de receitas. Por meio de um convênio com a Embrapa, o laboratório executa experimentos que visam o desenvolvimento de novas variedades de cevada, testando diferentes combinações de locais de plantio, clima e as demais condições geográficas e ambientais. Para garantir o abastecimento de água, a Malteria do Vale possui uma represa no alto da Serra da Mantiqueira, localizada a aproximadamente 3 quilômetros da planta. A água recebida da represa é purificada nesta estação de tratamento própria, que também faz a despoluição de toda a água utilizada no processo de malteação para que ela seja devolvida limpa ao meio ambiente. E é assim, colocando a tecnologia a serviço da qualidade, visando sempre a melhor forma de satisfazer o seu mercado, respeitando o meio ambiente e acreditando que para tudo sempre há uma forma melhor de se fazer, que a Malteria do Vale oferece aos seus clientes o estado da arte em malte.